carta aos Hebreus, no capítulo 12. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Precisamos da palavra, que é vida, que é alimento, que nos mantém, que nos sustenta, que nos transforma. Por isso te pedimos em oração, fala conosco através do poder do Espírito Santo, ministra ao nosso coração, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos, para que não seja eu, mas o teu Espírito a falar por nós, porque não estamos aqui para ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas ouvir a tua palavra, palavra que sai da tua boca e que chega aos nossos corações para a nossa transformação. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, a carta aos Hebreus, nesse ponto que lemos, nos fala de um desafio. E eu creio que a vida cristã é uma vida de constante desafio. Nós não fomos salvos pelo Senhor para hoje experimentarmos uma vida mansa. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós fomos salvos, fomos transformados para agora vivermos uma vida de desafios, de lutas também, mas muitas vitórias fazem parte dessa vida. Se não houvesse mais nada que Deus quisesse fazer conosco ou através de nós, como eu digo muitas vezes aqui, o ideal seria que a gente se convertesse e morresse na mesma hora. Que maravilha, né, irmãos? Converte e morre. Pronto. Já está pronto, já não tem mais nada para Deus fazer em você, vai habitar no céu, vai estar com o Senhor para sempre. Mas não foi assim, não é assim. Você continua vivo, porque há um propósito de Deus, não só de salvar você, para que um dia você more no céu, mas que para hoje você viva uma vida transformada e que atue também na transformação dos outros. Então, o autor de Hebreus, ao nos deixar estas palavras, ele muitas vezes compara a nossa vida cristã a uma carreira, a uma corrida que estamos desenvolvendo, numa disputa em que é importante chegar ao final dessa carreira. Ninguém começa uma corrida para ficar para trás, ninguém começa uma carreira para perder. Nós começamos uma carreira para, pelo menos, completá-la, chegar ao final, a nosso alvo e a nossa meta. E isso é muitas vezes falado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo também compara os cristãos, como ele, inclusive, a atletas correndo para alcançar um objetivo, para alcançar um propósito. Leia comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, onde ele nos fala dessa maneira. 1 aos Coríntios 9, do versículo 24 em diante, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, é o que ele diz. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja como ele compara a nossa vida cristã a uma carreira, uma corrida. E ele usa um exemplo que todos conheciam naquela época e conhecemos ainda hoje, as competições esportivas. Ele diz: um atleta corre no estádio, muitos correm, mas só um leva o prêmio. Só um será o vencedor, é o que ele está aqui dizendo. E ele diz para nós: então corram de tal maneira
que vocês também alcancem este resultado, que vocês também alcancem o prêmio. Correr, se cansar, batalhar, se esforçar, mas ser vitorioso. Esse é o propósito. O que adianta correr, correr e não chegar? É como diziam no ditado antigo, nadar, nadar e morrer na praia. Não, você não foi chamado para morrer na praia. Você foi chamado para desfrutar, para chegar ao final da sua carreira. E ele diz a mesma coisa em relação a ele. Ele fala, um atleta em tudo se domina. O atleta tem uma disciplina para se preparar para a competição. Ele treina, ele abre mão de lazer, ele abre mão de vida social, ele se prepara para competir e domina a sua vontade em todas as coisas para alcançar um nível que o deixe competitivo. Então ele diz, o atleta se domina e ele faz isso para alcançar uma coroa que na verdade não vale muita coisa. Uma coroa corruptível. Com o tempo se perde, enferruja, pode ser roubada. Até a taça do Brasil foi roubada. Você lembra disso, irmão? A taça de 70, roubaram a taça de ouro do Brasil, não é? Todas essas coroas são corruptíveis, não são eternas. Então Paulo diz, o atleta se domina, faz tudo isso para alcançar isso. E nós, como cristãos, que temos uma coroa que não se corrompe, que será preservada para sempre. Da mesma maneira, não devemos correr preparados, não devemos também nos disciplinar. O que Paulo diz é por que eu, como cristão, posso viver uma vida de qualquer jeito. Posso viver uma vida como me der na telha. Posso viver uma vida sem nenhuma disciplina. Nós cremos que Cristo é liberdade, Ele nos chamou para a liberdade. Amém, irmãos? Cristo nos libertou do quê? Do pecado. Mas a liberdade em Cristo não é a libertinagem para eu fazer o que eu quero. Ele me chama a liberdade, mas a liberdade para eu viver uma vida do jeito que Ele quer, e não do jeito que eu quero. Confundimos o significado de liberdade, confundimos isso. Então, a nossa vida é uma vida de disciplina. Nós temos que nos disciplinar, temos que abrir mão, sim, de algumas coisas, se queremos alcançar um objetivo. Tudo na vida é assim. Você quer conquistar alguma coisa, as conquistas não caem do céu. Você não vai receber coisas de graça. São pouquíssimos os casos em que isso acontece. E não são nesses casos que nós temos que nos espelhar. Nós temos que nos espelhar naqueles que trabalham e conquistam. Toda conquista é fruto de trabalho, é fruto de esforço, é fruto de sacrifício. Você quer se formar em alguma coisa, numa faculdade? Isso vai requerer você anos de sacrifício. Você vai deixar de fazer muita coisa que gostaria de estar fazendo, que muitos jovens estão fazendo, porque você tem um propósito, receber aquele diploma. Você terá que estudar, você quer completar um curso, quer fazer uma carreira. Você terá que abrir mão de muitas coisas. Disciplina é essencial para qualquer coisa que queremos fazer. Queremos ser bons em alguma coisa? Ah, não, eu quero um talento nato, né? Que de qualquer maneira eu faço e fica maravilhoso. São raríssimos os casos assim. O normal é você se esforçar para você conquistar. E na Bíblia, o que Paulo está nos dizendo, para nós cristãos, é assim que funciona. A mesma maneira que o atleta em tudo se domina, você como cristão tem que se dominar também para completar a carreira que você iniciou. E ele diz, assim eu também faço, não sem uma meta. Eu luto, mas não como quem desfere golpes no ar, a esmo, atirando para todo lado. Não, eu tenho uma meta. E aí ele termina dizendo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Percebe o nível de responsabilidade que a Bíblia dá para nós cristãos, irmãos? Hoje a gente tem tanta confusão no Evangelho, né? Tanta mensagem falsa sendo anunciada, como se o Evangelho fosse apenas para dar solução à vida das pessoas, apenas como uma porta de escape para que elas consigam o que desejam, sem falar jamais da responsabilidade que significa ser cristão. Ser cristão é ser soldado, é ser atleta, é estar numa carreira, é ser disciplinado, é esmurrar o próprio corpo para completar a carreira. Isso a Bíblia nos deixa com clareza. Voltando ao texto lá em Hebreus 12, a pergunta que fica para a gente, como é que eu estou correndo a minha carreira?
uma pergunta para a gente pensar essa manhã. Talvez você tenha chegado aqui e nem imaginava que você estava numa carreira. Eu quero dizer para você que você está. Você está inscrito nela. Você já está com a numeração, né? Quando o cara vai para a maratona, ele bota um número no peito, né? Já botaram um número em você. Você já está inscrito nessa corrida. A pergunta é, como é que você está se preparando para ela? Quantos estão sonolentos hoje, sem noção de que tem uma corrida pela frente? É possível alguém participar de uma maratona e durante os meses ou dias ou semanas anteriores à corrida, viver fazendo o que quer, viver de modo desregrado, comendo bobagem, dormindo na cama até meio-dia? Irmãos, o que você acha? Não dá. Nem com talento nato, né? Você nasceu para correr, mas se você fizer isso, você não vai completar a carreira, você não vai completar a maratona. E aí, por muitos de nós estarem assim, vivendo uma vida cristã sonolenta, assim posso dizer, a gente vai correr de qualquer jeito. Como eu disse, se Deus deixou você vivo, você já está na corrida, já está numerado. Aí você vai correr. Se você não se preparou para correr, o que vai acontecer com você? Fala para mim. Você vai dar os primeiros passos e no primeiro quilômetro você vai estar com meio metro de língua para fora, né? Já pedindo para morrer. Você vai cair no chão, os outros vão passar por cima de você. Ainda vai acontecer isso. Você vai ser envergonhado. Imagina, irmão, você entrar numa maratona. Você teria coragem de entrar numa maratona? Eu não tenho coragem de entrar numa maratona. Eu, quando estava bem na academia, que agora estou meio afastado dela, eu corria 4 quilômetros na esteira já com as línguas, com os bofs saindo. Imagina 2 quilômetros, né? 42 quilômetros a maratona. Se eu botar você para correr, você vai correr? Não, você não vai. Eu nem vou. Se alguém quer me inscrever, eu nem vou, nem aceito para não passar vergonha. Então, quem entra na maratona, pelo menos já sabe que consegue correr uma coisa, né? Imagina você nunca correu mais que 4 quilômetros, vai querer correr 40. Só maluco, né, irmãos, para fazer uma coisa dessa. Então, seria uma vergonha a gente começar e cair no primeiro quilômetro. Eu vejo gente que cai lá no 30º, beleza, mas o cara andou 30 quilômetros, se esforçou. Nós precisamos estar preparados. Porque o que acontece quando eu estou sonolento é o que acontece com muita gente. Começa a carreira e volta atrás. E regride, ao invés de avançar, volta. O que Jesus disse para a gente, irmãos? Quem põe a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino. Veja, ele não fala nem daquele que volta atrás. Só de olhar para trás já mostrou que não está apto. A gente diz, Deus é tão exigente, né? Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Ela só olhou, foi só uma olhadinha para trás. Foi ou não foi? Mas naquela olhadinha estava todo o seu coração. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Para onde você olha é muito importante, irmão. Uma olhadinha só tem uma importância enorme. Uma olhadinha só daquela mulher fez ela virar uma estátua de sal. Uma olhadinha só para trás vai deixar você inapto para o reino dos céus, segundo disse Jesus. Então a reflexão para hoje é: como é que estou me preparando para essa carreira na qual eu já estou inscrito? O texto aqui que a gente leu, ele nos exorta a correr, não é? No capítulo 11, que é o texto anterior ao que nós começamos a ler, ele fala aqui de um grande contingente de testemunhos. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé, não é? Todos aqui ilustrados correram uma carreira, todos eles. Então é um desfile de gente que foi uma grande testemunha da fé, daqueles que realmente dedicaram sua vida a Deus e que correram essa carreira. E aí, no versículo 39 do capítulo 11, diz assim: ora,
todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles correram visando uma promessa, mas uma promessa que não os alcançou, mas eles batalharam por ela. Correram com aquela direção, com aquela meta, olhando somente para a promessa, como ensina Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A promessa que esses heróis aqui do capítulo 11, todos personagens do Antigo Testamento, corriam vislumbrando em sua frente essas promessas, são as promessas que nós hoje recebemos, que se cumpriram na igreja, não neles. Eles correram pela fé e não alcançaram a promessa. Mas nós já começamos a carreira com a promessa concretizada. Olha a diferença, irmãos. Olha que situação privilegiada. Eles corriam em algo que eles esperavam. Nós corríamos em algo que já temos. Mas talvez o problema seja esse. Quando o prêmio já está garantido, a gente relaxa, não é verdade? Quando o prêmio já está conquistado, a gente relaxa. Mas a verdade é essa. Eles correram por um prêmio que ainda não tinham recebido. Nós estamos correndo por um prêmio que já nos é garantido. Mas mesmo assim, não podemos deixar de correr. E aí, refletindo na Bíblia, como é que está a nossa carreira hoje? Como é que ela deve ser? O autor de Hebreus, no capítulo 12, começa dizendo assim: portanto, também nós. Veja, ele está continuando o texto do capítulo 11. Aqueles heróis todos que andaram pela fé nos deixaram um exemplo. E ele diz, então, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são eles lá, que correram essa carreira, que nos deixaram como exemplo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está sendo proposta. Olha o que ele diz para mim. O que eu preciso fazer para correr essa carreira? Primeiro lugar aqui, desembaraçando-nos de todo peso. Você consegue correr segurando o peso? Até consegue, mas é muito mais difícil, né? O teu desempenho será muito pior. A tua resistência será muito inferior. Você correr só com o seu peso, em que em alguns casos já é um problema, né? Não olhe para mim, mas já é uma luta. Imagina o seu peso e mais 100 quilos nas costas. Como é que você vai correr desse jeito? O fardo, o peso que estiver sobre nós, certamente vai nos atrapalhar na corrida e vai nos deixar mais vagarosos. Você acompanha a corrida de carro? O que eles fazem para o carro correr mais? Os engenheiros trabalham dia a dia para eliminar o peso do carro. Até o piloto tem que ser magrinho. Já viu o piloto gordo na Fórmula 1? Já viu o piloto? Barrigão de chope. Você não vê. Por quê? Porque até o peso dele influencia. Esse dia tinha uma reportagem que o Hamilton não botou nem a garrafinha de água que ele levava para beber, para fazer menos peso no carro e ganhar um 10º ali a mais. Porque o peso atrapalha o desempenho. O peso atrapalha a carreira. Com o peso, você fica mais lento. Um carro pesado é um carro mais lento. Um crente pesado é um crente mais lento. O teu desempenho será certamente muito pior. Você se tornará alguém vagaroso. Por isso, o autor de Hebreus diz logo de cara, vamos correr, mas vamos primeiro nos desembaraçar de todo peso. Primeiro, o cristão precisa ter o senso de urgência. Quando é que começa a sua corrida, irmãos? Quando que vai ser a sua corrida aí na maratona? Já começou. No dia que você disse sim para Jesus, no dia que você se rendeu a Cristo, começou, já foi dada a largada. Você está atrasado, eu estou atrasado, está entendendo isso? Nós não estamos nos preparando para uma corrida que está marcada para daqui a não sei quanto tempo.
Nós estamos atrasados, a bandeirada já foi dada. O tiro de disparo já foi. E aí, como é que você vai? Você está atrasado. Você está tendo que recuperar o tempo perdido. Dá para ter a noção da urgência? Essa mensagem aqui não é para a gente... Ela está atrasada, está entendendo? Nós estamos atrasados no nosso preparo. Porque quando você recebeu Cristo, foi dada a largada. Dá para entender isso? A largada foi dada. Então, qualquer coisa agora é tirar o atraso. E a Bíblia nos fala desse senso de urgência que nós, cristãos, às vezes esquecemos. A gente acha que tem tempo. Quando você era do mundo e ouvia falar de Jesus, toda hora você dizia, não, um dia eu me converto. Aí eu até gosto de Jesus, não, mas não é agora, não é a hora. Um dia eu vou aceitar Jesus, um dia eu vou virar um crente, mas não agora, que agora tem muita coisa para fazer. Não tinha isso? Muitos não tiveram esse pensamento aí. Você recebeu a mensagem, gostou dela, você sabia que era verdadeira, mas ficou, não, mas eu estou muito novo, ainda tenho muita coisa, tenho muito baile para ir, tenho muito carnaval para pular. Não tem gente que ficou assim, naquela, não vou. E agora você aí de Cristo, e ainda está adiando algo que já teria começado há muito tempo. Então, o senso de urgência a gente perdeu. E Jesus deu para os seus discípulos o senso de urgência. Só para você ver rapidinho, João 4, 35, texto conhecido em que Jesus fala desse senso. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Não faltam 4 meses, já está agora a hora. Jesus está dizendo, vocês acham que ainda tem tempo, mas não tem mais tempo. Já passou da hora de começar. Em João também 9,4, ele repete esse mesmo raciocínio, João capítulo 9, verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E muitos de nós estamos esperando a noite. Quando a noite chegar, não dá mais para trabalhar. Quando eu começar a correr, a corrida já acabou. Você lembra das virgens nécias? Quando quiseram ir atrás do óleo, a porta já tinha fechado. Quando a lâmpada já estava apagando, já não tinha mais tempo de entrar. Porque a gente está perdendo a noção de urgência. Em Romanos capítulo 12, versículo número 11, Paulo nos fala também disso. Romanos 12, 11, ele diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Muita remissão, muito deixar para depois, muito adiamento de coisas que a gente já devia ter começado a fazer há muito tempo. E voltando ao texto de Hebreus, de que peso ele está falando? Qual é o peso que tem me impedido de começar a correr legal? Coisas que atrapalham e que pesam na nossa vida. Cada um aqui tem um peso diferente. O que ele está propondo é desembaraçando-nos de todo o peso. Qual é o seu? Eu não sei, eu sei o meu. Pelo menos tento descobrir o meu. Cada um aqui vai saber do seu. O seu peso pode ser diferente do meu, pode ser diferente do seu irmão. Mas tem um peso do qual você tem que se livrar. E não é corporal, não. Corporal também é bom, né? Perder uns quilinhos e tal. Mas não é desse peso que ele está falando. Está falando de um peso espiritual, que para cada um de nós é diferente. Tem alguma coisa embarreirando a sua vida. Tem alguma coisa impedindo você de ser um cristão melhor. Tem alguma coisa impedindo você de se dedicar mais a Deus. Tem alguma coisa que está pesando. Pode ser um pecado. Pode ser algo que não seja um pecado, mas que é um peso. É um compromisso que você não devia ter, você está amarrado com alguma coisa, você está entranhado com alguma coisa, enlaçado com alguma coisa. E não dá para correr desse jeito, porque você não vai ter um desempenho legal. Veja, quando Jesus trouxe aquela palavra que a gente tanto ama em Mateus 11, 28, o que ele disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele nos chama para um fardo, para um jugo, mas algo que é dele,
suave. Mas ele diz, venha você que está cansado e sobrecarregado. Jogue tudo isso fora. O que está cansando você hoje? O que está sobrecarregando você hoje? Não é coisa de Deus, irmãos. Ninguém aqui diga para mim que está cansado da obra de Deus. A obra de Deus não cansa ninguém. Meu cansaço não é a igreja, não é pregar, não são as responsabilidades que eu tenho. Não. Ninguém cansa na obra de Deus. O que cansa é que você quer fazer a obra de Deus e não quer se livrar de um monte de outra coisa. De um monte de coisa você não se livra. Aí cansa. Não é porque você está carregando o fardo de Jesus. O fardo de Jesus não cansa ninguém. O que cansa são os fardos que você continua carregando, que você não trocou com ele. Você vê que esse texto aí é uma troca? Vinde a mim, cansado e sobrecarregado. Deixa aqui o teu fardo e leva o meu. O meu é suave, o meu é leve. Você deixa o pesado, mas leva o meu. É uma troca. Então, a obra de Deus não cansa ninguém. Ninguém pode estar cansado. Eu estou cansado porque eu sou um diácono. Estou cansado. Abrir essa igreja, fechar essa porta. Estou cansado. Liga ar-condicionado, desliga, e serve a ceia, e ajuda o pastor. Estou cansado. Não, isso não cansa ninguém. O que cansa é você querer fazer tudo isso cheio de peso lá fora. Aí cansa. Aí você fica cansado. Ah, eu estou cansado de ver a igreja. Não aguento mais ouvir esse homem chato pregar aí. Não, isso não cansa não, irmão. Você cansa disso, que você vem para cá cheio de peso. Aí fica mais um aí, eu. Mais de 100 quilos em cima de você, né, irmão? Aí você fica realmente pesaroso. O que cansa a gente é que a gente não troca o fardo. A gente não pega o suave, o leve que Jesus propõe para nós e continua carregando. Mas o Senhor é claro ao nos dizer, desembaraçando-nos de todo o peso. E veja que o termo usado aqui, desembaraçando, não é um pezinho que está só nas costas. É um peso que está agarrado contigo, sabe? Aquela coisa espalhado. É um peso que está em toda a volta de você, está embaraçado nele. Não é uma gordura localizada, entendeu? É uma gordura generalizada. Muita lipoaspiração para resolver. Não é só um pedacinho, não é só a barriga. É gordura por tudo que é lado. Você está embaraçado com isso. E aí a Bíblia diz, desembarace isso. Porque isso está de tal forma entranhado na sua vida, que te impede de caminhar, te impede de correr, te impede de fazer as coisas, te deixa cansado por qualquer coisa de Deus, e não é Deus que está te cansando. É a vida que você leva e as escolhas que você faz, são elas que estão cansando a sua vida. Então, desembaraçar dá a noção do cuidado que eu tenho que ter para me livrar disso. Mas a primeira coisa para eu correr é me desembaraçar. E ele continua dizendo, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, além do peso, tem o pecado. O pecado também é um peso. Mas há muitas coisas, como eu disse antes, que pesam e que não são pecado. Teu problema talvez não seja um pecado, mas tem uma coisa pesando na sua vida, você tem que tirar. Mas também, ele diz, o pecado. Eu preciso olhar para isso com cuidado. Será que eu ainda estou preso a algum pecado? Será que ainda tem algum pecado atrasando a minha caminhada, a minha carreira? Cristo me libertou dos pecados. Amém? Cristo nos salvou, nos perdoou, mas nós pecamos, ou não? Por isso a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai Jesus, Cristo. Ele é o advogado. Mas a Bíblia também diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, você ainda peca mesmo depois de ser salvo. O problema é que você não confessa. O problema é que você não deixa. Lembra de Provérbios 28, 13? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, há um processo de confessar e deixar que ainda não acontece constantemente. Aí, volta e meia, tem um peso, um fardo danado do pecado sobre a sua vida. E, irmão, não tem nada que pese mais do que pecado. É um peso tremendo.
a culpa, o sentimento, o conflito interno. Isso é um peso. Por isso, às vezes, vir para a igreja é um peso, porque você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Isso é um peso. O Espírito Santo vai te falar de coisas, de assuntos que você não gostaria de tocar. Porque você sabe no íntimo do seu coração que esse peso de pecado ainda está na sua vida, e você não confessa, você não deixa, então ele ainda está prendendo, acorrentando os seus pés. Você não vive a liberdade que Cristo veio te dar. Você continua aprisionado por algum pecado. E aí o que acontece é o que diz a palavra de Deus, e a gente precisa cuidar muito disso, porque você ficará aprisionado, isso se tornará uma raiz dentro de você. E veja o que diz o próprio texto aí no versículo 15. Olha só, Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, o pecado, o peso que ele traz, dá um desânimo, irmão. Bota você tão para baixo, te deixa tão pesado, tudo é difícil para quem está em pecado. Coisas fáceis e simples para quem está debaixo de um peso se tornam terríveis de serem feitas. E esse peso vai trazendo para dentro uma amargura, uma azedura no coração, um azedume na alma, e a pessoa fica, como está escrito aqui no versículo 15. Ela permite que uma raiz de amargura brote, perturbe e contamine, inclusive, os outros que estão à sua volta. Então, um desânimo amargurado é um pecado. É um pecado que não deixa correr. Você consegue imaginar um maratonista desanimado, irmãos? Vou correr a maratona. Vai começar agora, mas eu estou num cansaço. Estou numa lombeira. Você consegue imaginar isso? Um atleta lá vai entrevistar o cara. Como é que você está? Não, eu estou num desânimo. Estou numa amargura no meu coração. Fizeram um mal para mim, está guardado aqui. Você consegue imaginar um maratonista assim? Pô, não vai nem para a corrida, né? Pelo amor de Deus. Aí, se você estiver assim também, você está com esse peso. E a tua vida não vai andar, você não vai correr. Você vai fazer peso. Você vai ser um peso na tua casa, você vai ser um peso na igreja, você vai ser um peso em todo lugar, porque você está pesado. Não é porque os outros estão botando peso em você, é você que está carregando peso. E aí vai acontecer isso. E veja, isso vai provocar tanta coisa ruim. O versículo 16 continua. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Por que ele vendeu? Porque estava associado, como diz a Bíblia aqui, a uma impureza, a profanação daquilo que é sagrado. Isso vai gerando, o pecado vai contaminando, vai fazendo você buscar uma satisfação imediata. Qual foi o problema de Esaú? Chegou com fome. Com fome ele faz qualquer coisa. Olha o perigo, irmão. Será que você também é assim? Com fome eu faço qualquer coisa, eu vendo qualquer coisa, eu troco qualquer coisa. Esaú chegou com fome, o cara, você me dá a sua bênção que eu te dou um prato de lentilha. É justo, pum. Vá para cá o prato de lentilha. É o desejo da satisfação imediata. Aonde está a disciplina? Onde estava a disciplina de Esaú? Eu vou esperar. Onde está a disciplina do atleta? Não, quem deseja a satisfação imediata não está pronto para a corrida. Vai falhar como falhou Esaú. Fé cristã não é uma fé para satisfazer necessidades imediatamente. Nossa fé visa um futuro. Existe sim um presente, mas o alvo não é o presente, o alvo é o futuro. Até porque o tempo pertence a Deus. O meu tempo é muito limitado em relação ao tempo de Deus. Então eu olho para frente, eu olho para o futuro, eu olho para a promessa que os heróis da fé lá de Hebreus 11 contemplaram. E lutaram e viveram por ela e nunca a alcançaram. E nós já começamos com essa promessa realizada. Todo mundo que procurar satisfação imediata está pecando. Por que as pessoas pecam?
porque elas procuram satisfação imediata. A maioria dos pecados, se você for botar na balança, é o desejo de satisfação imediata. A pessoa se droga pela satisfação imediata. A pessoa atrai o cônjuge pela satisfação imediata. É o desejo de ter agora tudo que eu quero, aqui e agora. E é assim que o homem cai na ruína e na perdição, como a Bíblia diz, com relação aos que querem ficar ricos, caem em ruína e perdição, porque querem aqui e agora. É o problema de Esaú, como diz a palavra de Deus aqui, motivado por impureza, motivado por profanação, segundo diz o texto. Não é só uma troquinha de lentilha por bênção, não. É todo um contexto por trás dessa escolha e por trás dessa decisão. Então, para correr, irmãos, a gente tem que se desembaraçar. Se desembaraçar do peso e se desembaraçar do pecado. O versículo continua dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos dizer que você conseguiu se desembaraçar. Tirei o peso, tirei o pecado, confessei, deixei, limpei a minha vida. Agora vou correr. Basta isso? Não. O autor de Hebreus nos dá um outro pequeno detalhe. Corramos com perseverança. Você já me ouviu várias vezes dizer aqui que perseverança só existe essa palavra em relação a coisas ruins. Você sempre usa perseverança em algo difícil. Ninguém tem que perseverar para comer uma picanha. Não. Se eu te chamar para um almoço grátis, você não persevera, você vem correndo. Não, não é? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Vou te chamar para dar um passeio no exterior. Vou perseverar. Não, você vai numa boa, né? Agora, perseverar, dizer, vamos fazer aqui uma semana de jejum e oração. Pastor, está difícil, a vida. Domingo que vem tem consagração. Pastor, acordar cedo, chega aqui 8 horas. Aí tem que perseverar muito. Né, irmãos? Perseverar a gente só usa assim. Corramos com perseverança. Por que ele usa essa palavra? Porque correr é difícil. Você já correu? Você tenta correr 1 quilômetro, 2. Irmão, comecei na academia. Aí foi engraçado. Todo animado, né? Sabe que você bota tênis novo, aquela coisa, né? Bem ridículo. Aí vai para a esteira. Vai para a esteira. Está lá você, a esteira, você olha para ela, olha para você, aquela esteira moderna, academia bacana, né? Aí você bota lá e começa. Tchac, 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 tchac. 2 minutos. Não aguento mais. Você passa uma semana correndo 2 minutos na esteira. É uma semana, é sério. Na segunda semana você bota para 4 minutos. Aí já fica, glória. Irmão, para chegar a meia hora é mais de 1 mês. Todo dia se aumenta um pouquinho. Ninguém chega na esteira, bota meia hora, lá vou eu. 10 km por hora, 12. Duvido, entendeu? É um preparo. Tem um preparo. A vontade que dá é de parar. Quando você está na esteira, a vontade que dá quando você vê que o relógio não anda. É você, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Tanta coisa boa para fazer essa hora. E eu aqui nessa esteira, esse relógio não anda. Não dá meia hora. Não é assim que funciona? É assim. Por isso tem que ter perseverança. Tem que continuar. O corpo está dizendo, para, mas você não, eu tenho que continuar essa desgraça. E o corpo está dizendo, desista. Você não, eu tenho. Não é assim, irmão? A vida é assim. É perseverança. Vida cristã não é facilidade para ninguém. Vida cristã é luta, é desafio. Vai dizer que é fácil ser cristão? Ver todo mundo roubando, você não roubar. Ver todo mundo sendo desonesto, você não ser. Ver todo mundo traindo todo mundo, você não. Não é fácil. Mas é assim que funciona. Corramos com perseverança. Em Atos 2,42, o que a igreja dizia? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam nessas coisas. Irmãos, a Bíblia diz que 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Era a população de Israel saindo do Egito. Quantos chegaram na terra prometida daqueles 3 milhões? Você sabe? 2, Josué e Caleb. E os outros morreram no caminho. Nasceu uma nova geração nos 40 anos de caminhada para entrar no Egito.
Mas daquela velharia que saiu de lá, tudo reclamando, tudo descontente, tudo com saudade de pepino, de cebola, de melão, daqueles reclamadores, murmuradores, morreu tudinho no deserto. Correram, morreram na praia. Caminharam, não adiantou nada. Passaram tanta coisa, cobra e escorpião no deserto, morreram lá mesmo. Só 2 chegaram ao final. Quem chegou ao final? Quem perseverou. Quem teve fé, quem acreditou em Deus, quem disse, eia, vamos, o Senhor vai nos dar a vitória. É assim que funciona, irmãos. Não é com esse desânimo que a gente vai vencer, não. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36 é um versículo para a gente guardar, irmãos. Com efeito, tendes necessidade de quê? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, aquela mesma que os heróis não conseguiram. Persevere para você alcançar, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, guarda isso, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos desse tipo. Que tipo? Aqueles que voltam atrás, aqueles que regressam à perdição, aqueles que voltam ao pecado, aqueles que voltam à prisão. Nós, cristãos, não somos desse tipo. Que tipo de gente é você? É o tipo que começa e não termina? É o tipo que corre e não chega ao fim? É o tipo que desiste no meio? Cristão é como diz Hebreus 10, 36, que a gente leu aqui. Nós não somos desse tipo. Nós somos da fé. Nós somos para a conservação da alma. Essa é a diferença da gente para os outros. Nós somos da fé. O meu justo viverá pela fé. Meu justo correrá a carreira pela fé. Continuará pela fé, porque a fé traz perseverança para que eu vá até o final. E o prêmio para nós está garantido. O prêmio está garantido, irmãos. Apocalipse 2,10 diz o que lá? Veja só. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é corruptível, não enferruja, o ladrão não rouba e está reservada para nós. Exemplo para a gente, apóstolo Paulo, 2 Timóteo, texto que todo mundo conhece, ele prestes a morrer na prisão, dá essa declaração, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Todos nós conhecemos, mas temos que viver também o que ele está aqui dizendo, deixando de exemplo para nós. 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Está garantida a coroa. Está garantido o prêmio. E aí, voltando ao texto em Hebreus, para a gente encerrar, ele continua no versículo 2, olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quem me motiva nessa corrida? Jesus. Você já viu a brincadeira do botar o cavalinho com a varinha, com a cenoura lá na frente? E ele vai correndo, querendo alcançar a cenoura e nunca alcança? E ele continua correndo? Mal comparando, o nosso alvo é Jesus. A diferença é que a gente vai correr e vai alcançar. A gente vai terminar como Paulo, completei a carreira, combati o bom combate, mas guardei a fé. Vou chegar lá, olhando não para uma cenoura, mas para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, que vai me animar nessa carreira. Eu estou nela por causa dele. Ele é o pré-requisito. Quem não recebeu nem começa essa corrida, nem está inscrito nela. Eu só estou inscrito nela porque ele me inscreveu.
Ele comprou a minha inscrição para participar dessa carreira. Ele é o líder, Ele está à frente, Ele é o alvo da minha vida, e assim a gente tem que fazer. E por fim, leia comigo Filipenses capítulo 3, em que o apóstolo Paulo também nos diz a respeito dessa verdade. Versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo é Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, eu jogo tudo para trás, eu só olho para frente. Eu deixo o peso, eu deixo o pecado, eu deixo tudo e olho para frente. Olho para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Então, amados, na carreira vão surgir inimigos, obstáculos, coisas desanimadoras, coisas para entristecer, coisas para te deixar para trás. Você não vai olhar para elas. Você vai olhar só para Jesus. Os obstáculos você vai pular, olhando só para Jesus. As dificuldades você vai passar por cima, olhando só para Jesus. O problema é que a gente desvia o olhar de Jesus. Você lembra de Pedro, quando Jesus disse, vem, ele foi. Começou a andar sobre as águas. Daqui a pouco ele olhou para onde? Olhou para o mar, olhou para as ondas, olhou para o vento. Começou a afundar. Se ele tivesse continuado a olhar para Jesus, ele tinha chegado até Jesus, andando por sobre as águas. É isso que eu preciso, que você precisa. Não olhe para nada, só olhe para Jesus. Não olhe para as dificuldades, para as barreiras, para aqueles que querem botar você para trás. Livre-se do peso, livre-se do pecado, persevere e olhe para Jesus. E no final, você vai receber a coroa da vitória, a coroa da vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Que Ele motive você hoje a correr essa carreira, sem olhar para nada nem para ninguém, somente para Ele. Possamos com perseverança, olhando somente para
possamos nos preparar para correr sem desistir, sem olhar para trás, sem voltar no caminho, mas chegarmos ao alvo, Pai. É o que eu te peço, fortalece a igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Recebe o nosso culto, Pai. Glória a Deus.